Oi, pessoal! A nossa aulinha hoje é sobre estados físicos da matéria. Você deve estar se perguntando por que a gente vai estudar estados físicos da matéria se o nosso objeto de estudo é a química. Na verdade, a gente viu que a química ela estuda a matéria e suas propriedades. E os estados físicos da matéria, que basicamente são três, sólido, líquido e gasoso, eles influenciam nas propriedades da matéria, ok? Por que eu falei que basicamente são três? Porque, na realidade, a gente sabe que existem outros estados físicos da matéria, como o quarto estado físico, que é o plasma. Só que nós vamos abordar, nessa aula, basicamente esses três estados. Por curiosidade, pessoal, o plasma, que é o quarto estado físico da matéria, é o estado físico mais presente no universo. Por quê? Porque o plasma é o estado físico que se encontra, por exemplo, a maior parte dos astros, as estrelas. O Sol, por exemplo, ele está na forma de plasma. O fogo, ele está na forma de plasma. Plasma nada mais é do que um estado físico pós o estado gasoso. É como se a gente aquecesse muito um gás e esse gás se transformasse, passasse para o estado de plasma. Mas isso é detalhe, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso depois, como uma forma de curiosidade. O nosso foco, então, são os três estados físicos básicos da matéria, que é o estado sólido, líquido e gasoso. E o que diferencia esses três estados? A diferença é basicamente relacionada à característica das partículas. Como as partículas presentes na matéria, elas estão organizadas, como elas estão agregadas, se elas estão unidas ou afastadas, se elas estão se movimentando bastante ou se movimentando pouco. Então, basicamente, está relacionada à organização e à agregação das partículas, ok? E a gente pode transformar uma substância, por exemplo, de um estado físico para outro. É possível fazer essa passagem de estados físicos, alterando basicamente temperatura e ou pressão, tá? Então, a transformação de um estado da matéria para outro estado depende da temperatura e da pressão. Então, vamos falar primeiro do estado sólido. O estado sólido, ele é um estado onde as partículas, as moléculas da matéria encontram-se extremamente organizadas, encontram-se muito próximas. E por estarem muito próximas, há pouco espaço vazio entre elas. Tá? Imagina que você está numa festa super lotada, cheia de gente. O que acontece? Se tem muita gente, concorda que você vai estar muito próximo aos seus colegas e existirá pouco espaço e, além disso, a possibilidade de você dançar livremente, né, se mexer muito, diminui. É a mesma coisa que acontece com as moléculas que estão presentes nos materiais sólidos. Por elas estarem muito próximas, existe um baixo grau de agitação dessas moléculas, elas não conseguem se mover livremente. Por isso a gente diz que a energia cinética dessas moléculas é baixíssima. A energia cinética está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior a energia cinética, maior a agitação entre as moléculas. No caso do sólido, a gente tem uma baixa energia cinética porque as moléculas elas estão muito unidas e elas não conseguem se mover livremente. Outra característica do sólido é que ele possui forma própria e volume constante. Como assim? Imagina que eu pego uma pedra ou um cubo de gelo. Se eu pego esses sólidos e eu coloco em algum recipiente, ele não altera a forma. A forma ela se mantém. Então ele possui uma forma própria, uma forma constante, uma forma fixa, ok? Que não se altera de acordo com o recipiente. A mesma coisa em relação ao volume. Se eu pego um cubo de gelo que tem 3 centímetros cúbicos de volume e coloco esse cubo de gelo num copo, ele continua tendo 3 centímetros cúbicos de volume. Então, o volume do sólido também não se altera, ok? Bom, em relação ao líquido. O líquido é um estado onde as moléculas elas já estão um pouquinho mais afastadas
do que no estado sólido. Então é aquela festa que tá cheia, mas tá legal, sabe? Aquela quantidade de pessoas boa, que não tá nem vazio nem superlotado. Você consegue se movimentar, você consegue ir ao banheiro facilmente, né? Por quê? Porque existe espaço vazio entre as pessoas. É a mesma coisa que acontece no estado líquido. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas, existe um certo espaço entre elas e, por isso, o grau de agitação das moléculas, ou seja, a movimentação das moléculas no estado líquido é maior do que no estado sólido. Por isso, a gente diz que a energia cinética das moléculas no estado líquido é maior do que no estado sólido. Lembrando que a energia cinética faz relação justamente ao grau de agitação das moléculas. Em relação à forma, a forma do líquido ela é variável, né, pessoal? Se a gente pega água, coloca ela em um recipiente, em um copo, ela vai adquirir a forma do copo. Se eu pego agora essa água que está nesse copo e transfiro para um outro recipiente de outra forma, ela vai mudar a forma novamente. Ela vai adquirir sempre a forma do recipiente. Por isso a gente diz que a forma do líquido é variável. Já em relação ao volume, o volume é constante. Se eu tenho 100 ml de água em um copo e transfiro esses 100 ml para um outro recipiente, continuo tendo 100 ml de água. Então, no líquido, eu tenho que a forma ela varia de acordo com o recipiente, entretanto, o volume do líquido é constante. Já no estado gasoso, o que nós temos? O estado gasoso, pessoal, é aquela festa super vazia que não deu ninguém, praticamente. É o estado onde as moléculas eles estão mais afastadas e mais desorganizadas. É o estado que a gente diz que é o caos molecular, ok? A desorganização é muito alta. E pelas moléculas estarem muito afastadas, elas têm uma grande capacidade de movimentação. Então, a energia cinética, ou seja, o grau de agitação das moléculas no estado gasoso é altíssimo, é o mais elevado. Pense, se você está numa festa super vazia ou num ambiente super vazio, você pode se locomover livremente, tá? É o que acontece com as moléculas no estado gasoso. Bom, em relação à forma, a forma é variável. Imagina, se você tem um gás em um determinado recipiente, esse gás ele se expande de forma a ocupar todo aquele recipiente. Se você pega esse gás e coloca num recipiente novo, ele vai, da mesma forma, se expandir e ocupar todo esse recipiente novo. Então, a forma do gás, ela é variável. O gás, ele adquire a forma do recipiente. A mesma coisa acontece com o volume, tá? O volume do gás também é variável, porque o gás ele tem essa capacidade de se expandir e ocupar todo o espaço. Então, se eu pego um gás, coloco primeiro num recipiente cerca de 10 ml, ele vai adquirir a forma e ele vai preencher todo o volume daquele recipiente de 10 ml. Agora, se eu tiro esse gás e passo para um outro recipiente de 50 ml com uma forma diferente, ele vai adquirir a forma nova desse recipiente e vai preencher todos esses 50 ml. Então, ele tem um volume variável. E uma outra característica do gás é que, do gás, né, da matéria no estado gasoso, é que ele possui uma altíssima compressibilidade. De todos os estados que a gente viu, né, em relação ao sólido e o líquido, o gasoso, ele é o que possui uma maior compressibilidade. E o que é compressibilidade? Compressibilidade, pessoal, é uma propriedade da matéria que consiste na alteração do volume quando a gente submete a matéria a uma determinada força. Então, imagine, aquele exemplo clássico, que você pega uma seringa, né, e você puxa o êmbolo, enche ela de gás, coloca o dedo na ponta, tampa a ponta da seringa e agora você consegue empurrar o êmbolo fazendo a compressão, aplicando uma força.
Isso se você tiver gás dentro dessa seringa. Então você consegue facilmente isso, por quê? Porque as moléculas, como elas estão muito afastadas, tem muito espaço vazio entre elas, quando você aplica essa força, você impulsiona as moléculas para que elas se tornem um pouquinho mais juntas. Isso é mais difícil no líquido, porque as moléculas já estão mais próximas, e muito difícil no estado sólido. Então, o estado que tem maior compressibilidade vai ser o gasoso, e o estado que tem menor compressibilidade vai ser o sólido, desses 3 estados básicos que nós estamos falando. Tranquilo, pessoal, até aí? Bom, a gente sabe que a matéria ela pode mudar de estado físico, né? Ela pode ocorrer a transformação física da matéria. Olha só, pessoal, quando eu falo em mudança de estado físico, eu não estou falando de transformação química, eu estou falando de transformação física. É importantíssimo que vocês tenham em mente essa diferença. Qual é a diferença em relação à transformação física e à transformação química? Na transformação física, não ocorre mudança, alteração na natureza da matéria. É um processo que não altera a natureza, a composição da matéria. Então, quando você tem água líquida e você coloca no congelador, você vai formar o gelo, que é a água sólida, que ela solidificou, só que a composição, a natureza é a mesma, ok? Então, todo o processo de mudança de estado físico, seja do estado líquido para o sólido para o gasoso e assim sucessivamente, é exemplo de transformação física, ok? Não há alteração da natureza, da composição da matéria. No caso das transformações químicas, ocorre alteração na composição da matéria, na natureza da matéria. Então, numa transformação química, o que a gente tem? A gente tem inicialmente reagentes. Esses reagentes, eles vão interagir ou eles vão sofrer alguma modificação e vai gerar um produto diferente. O produto final de uma transformação química é diferente dos reagentes iniciais. Exemplo, a gente estudou a respiração celular e a gente viu que na respiração é necessário o quê? Glicose e oxigênio, que num processo de transformação química vai levar à formação de gás carbônico, água e energia. Então, reparem que agora eu tenho os produtos diferentes dos reagentes da reação, ok? Outro exemplo, combustão, reações de combustão, onde a gente tem queima de material, a fotossíntese, que a gente também já estudou. Isso tudo é exemplo de transformação química. No caso das mudanças de estado físico, a gente fala em transformação, então, física. E quais são essas transformações possíveis? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, galera, é que para que ocorra a transformação do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente necessariamente tem que fornecer calor para o sistema. Então, são processos que ocorrem com aquecimento normalmente. A gente aumenta a temperatura, fornece calor e aí ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido diretamente para o gasoso. E no caso contrário, quando a gente for passar do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido ou do gasoso diretamente para o sólido, o que a gente tem? A gente tem um resfriamento, ok? Bom, mas o que a gente entende por calor? Calor, pessoal, nada mais é do que energia térmica que está sendo passada de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. É uma energia que a gente chama de energia térmica em trânsito. E ela sempre vai ser passada do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Beleza. Então, vamos ver quais são, de fato, essas transformações. Primeiro, se a gente pega um gelo, né? Um cubinho de gelo, tira do freezer e deixa a temperatura ambiente, o que vai acontecer? Esse cubinho de gelo, ele vai ganhar calor do ambiente, certo? Vai aumentar a sua temperatura. Então, ele está
recebendo calor do ambiente, ele está sendo aquecido. E esse processo de passagem do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Ok? Já quando a gente pega a água líquida agora, por exemplo, né, um líquido, e a gente passa o líquido para o estado gasoso, esse processo é chamado de vaporização. A vaporização é um nome genérico. Por quê? Porque existem diferentes tipos de vaporização. A vaporização ela vai depender basicamente da velocidade que vai ocorrer o processo. Então, tem processos de vaporização que são mais lentos, tem processos de vaporização que são mais bruscos. Então, vamos olhar isso um pouquinho melhor. Existem, então, 3 tipos de vaporização, basicamente. Existe a evaporação, a ebulição e a calefação. E é importante que você saiba distinguir quando que está ocorrendo evaporação, quando que está ocorrendo ebulição ou calefação. Então, o primeiro exemplo, galera, imagina que você pega água, né? Coloca no fogão e aquece a água. O que vai acontecer com essa água? Essa água ela vai começar a aumentar a temperatura, né? Ela está recebendo calor, então vai ocorrer o aumento da temperatura da água, até que a água ela atinge a sua temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição da água a 1 atm, né, em nível do mar, é de 100 graus Celsius. Então, olha só o que vai acontecer. Você está fornecendo calor para o sistema de forma artificial na ebulição, aumentando a temperatura da água, nesse caso, e até ela atingir uma temperatura que é chamada de temperatura de ebulição, quando ela começa a se transformar para o estado gasoso. Ela começa a se transformar em vapor, tá? É necessário no processo de ebulição o fornecimento de calor e sempre no processo de ebulição a transformação ela vai ocorrer quando a substância atingir sua temperatura de ebulição. Eu estou dando aqui o exemplo da água, mas isso serve para outras substâncias também. Tranquilo? Na calefação, galera, a gente também vai fornecer calor e é também importantíssimo que a substância ela atinja a sua temperatura de ebulição. Assim como na ebulição, na calefação, a vaporização só vai ocorrer quando a substância atingir sua temperatura de ebulição. Mas qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que a calefação é um processo extremamente brusco. Quem aqui nunca pegou uma panela super quente, né? A gente acabou de cozinhar, a panela está super quente e levou ela para a torneira e jogou água. O que vai acontecer? Instantaneamente, imediatamente, você vai ver o surgimento de vapor, vai ocorrer a formação de vapor. Por quê? Porque a temperatura é tão quente que a gotinha de água que cai naquela panela, ela já vai receber uma quantidade de calor enorme, atingir a sua temperatura de ebulição e instantaneamente vai ocorrer a vaporização. Então, o processo de calefação é um processo, gente, brusco e imediato. A mesma coisa acontece se você pegar um ferro de passar, que estiver super quente, jogar uma gotinha de água. Na hora, vai, né, faz aquele barulhinho e a água vaporiza, ela se transforma em vapor. E num processo instantâneo. Então, o que é importante? Na calefação é importante você ter em mente que é um processo brusco e instantâneo, onde a água ela rapidamente atinge a sua temperatura de ebulição. E aí ela vaporiza. E a evaporação. A evaporação é uma passagem lenta e gradativa da substância do estado líquido para o estado gasoso. Gente, eu tô dando exemplo aqui de água, mas isso serve para outras substâncias também. Então, no caso da evaporação, o que é importante, pessoal? A evaporação é um processo que ocorre naturalmente, mesmo a temperatura ambiente. A evaporação, ela não há necessidade, na evaporação, de que a substância ela atinja a sua temperatura de ebulição. Então é isso, tá? Outra coisa importante da evaporação. A evaporação é um processo superficial.
ela ocorre na superfície do líquido, ela não ocorre no líquido como um todo. Enquanto na ebulição você tem a formação de bolhas, né? Você tem um processo visual, a evaporação não. A evaporação é um processo superficial. E quando que eu tenho evaporação? Eu tenho evaporação o tempo todo, né? A água, a superfície dos rios, dos mares, elas estão evaporando. Inclusive essa água que evapora, ela vai ser importante para a formação das chuvas. A gente tem evaporação também, por exemplo, quando a gente pendura uma roupa no varal. É um processo de evaporação. Outro exemplo, se você pegar um copo de água, deixar um copo de água a temperatura ambiente por dias, você vai ver que naturalmente ele evapora, e ele evapora sem atingir a temperatura de ebulição da água. Ele simplesmente vai evaporando até secar. As poças de água das chuvas, elas secam naturalmente por evaporação, ok? Não faria sentido que a evaporação ocorresse apenas a 100 graus. Imagina, se isso acontecesse, pessoal, a evaporação da água dos rios, dos mares, se ela ocorresse a 100 graus, ela ia matar praticamente, né, a grande maioria das formas de vida existentes naquele local. Então é isso. Então a diferença básica da evaporação para a ebulição e calefação é que é um processo que ocorre sem a necessidade de atingir a temperatura de ebulição e ele é lento e gradativo. Ok. A passagem do estado gasoso para o líquido, diferente, até agora a gente estava falando da passagem de sólido para líquido e líquido para gasoso, onde a gente tem uma necessidade de aquecer, né? Tem um aquecimento, um fornecimento de calor no sistema. Agora é o contrário, agora ocorre o resfriamento. Então, olha só, na passagem do gasoso para o líquido, a gente tem dois nomes possíveis. A gente pode chamar de condensação ou liquefação. Eles são sinônimos? Não são sinônimos. Existe uma diferença em relação à condensação e à liquefação. A condensação é o processo de passagem de vapor para o estado líquido. A liquefação é o processo de passagem de gás para o estado líquido. Mas qual é a diferença entre vapor e gás? Bom, então, para nível de 9º ano, pessoal, a diferença entre vapor e gás seria algo assim. Olha só. Imagina que você tem uma substância e essa substância, a temperatura e a pressão ambiente, ou seja, em 25 graus e a pressão de 1 atm ao nível do mar, essa substância, nessas condições ambientais, ela não se encontra no estado gasoso. Se essa substância não se encontra no estado gasoso em condições ambientais, quando ela passa para o estado gasoso, a gente diz que ocorreu a formação de vapor. É o exemplo da água. A água, ela encontra-se a temperatura ambiente, a pressão ambiente, ela encontra-se no estado líquido. Então, quando ela passa para o estado gasoso, a gente diz que ocorreu a formação de vapor de água. O mesmo a gente pode falar para a acetona, para o álcool, que são substâncias que, nas condições ambientais, estão na forma de líquido, ok? Agora imagina que você tem uma substância que ela já se encontra no estado gasoso, a temperatura ambiente, em condições ambientais. Essa substância que se encontra no estado gasoso, quando você passa ela para o estado líquido, a gente diz que a gente está fazendo uma liquefação. Então, a liquefação está relacionada a substâncias que já estão no estado gasoso, e essas substâncias são chamadas de gases. Então, por exemplo, o oxigênio é o gás oxigênio, o gás carbônico, gás nitrogênio, o monóxido de carbono, são todos gases presentes a condições ambientes, por isso que a gente chama de gás, tá? Eles já estão no estado gasoso a temperatura ambiente. E nesse caso, quando a gente passa para o estado líquido, a gente diz que está fazendo uma liquefação, diferente da água. A água, como a gente viu, ela está no estado líquido em condições ambientes. Então, quando ela passa para o estado gasoso, a gente diz que ocorreu a formação de vapor.
Agora, se eu fizer o processo inverso, a passagem do vapor de água para o estado líquido, eu digo que eu estou fazendo uma condensação. Então, repetindo, a condensação refere-se à passagem de vapor para o estado líquido, enquanto que a liquefação refere-se à passagem de gás para o estado líquido. Só um parênteses, vocês vão aprender mais para frente que o processo da passagem de vapor para líquido, ele é dependente apenas da pressão, da mudança de pressão. Se eu aumento a pressão, isso já é suficiente para eu passar um vapor para o estado líquido. Diferente do gás, galera. Um gás eu só consigo passar para o estado líquido se eu aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Então, a passagem, a liquefação, a passagem de gás para líquido, ela é dependente tanto da pressão quanto da temperatura, tá? Isso vocês vão ver mais para frente. Por agora, esse conceito de vapor e gás que a gente deu aqui já é suficiente. Ok. Passando então agora de líquido para sólido. De líquido para sólido é como se a gente pegasse a água, colocasse na forminha de gelo, né? E solidificasse. Então é muito simples. O nome do processo de líquido para sólido é solidificação. É o que a gente está fazendo, né? Transformando um líquido em um sólido. Ok? Existe a possibilidade também, pessoal, da gente passar um sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Esse processo é chamado de sublimação. Então, a sublimação é um processo onde ocorre a passagem de uma substância diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Exemplo, eu não sei se vocês já viram, isso era usado muito antigamente, isso é muito usado em casa de vó. A sublimação é coisa de vó. Olha só, gente, duas coisas que minha avó fazia e que estão relacionadas à sublimação. A primeira, minha avó usava naftalina nos armários para tirar o cheiro de mofo e também para espantar barata, tá? A naftalina ela tem um cheiro forte. A naftalina ela é formada basicamente por uma substância chamada naftaleno e ela tem a característica de, a temperatura ambiente, ela passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, minha avó colocava lá no armário uns comprimidinhos de naftalina e eles iam sendo consumidos e eles desapareciam. Por quê? Porque aquele sólido, ele passava diretamente para o estado gasoso, ou seja, ele sublimava. Outra coisa que minha avó fazia muito, pessoal, por isso que eu digo que sublimação é coisa de vó. Ela, quando eu ficava doente, com dor de garganta, ela amarrava um pano no meu pescoço com um produto, eu não sei se vocês já viram, que chama Vic Vaporub. É um produto que é formado basicamente, né, a composição dele é cânfora e mentol. E essas substâncias, cânfora e mentol, elas também sublimam a temperatura ambiente. Então, ocorria o processo de sublimação. E aí, ela colocava esse paninho, e eu passava Vic no meu pescoço, né? E colocava esse paninho. E aquele cheiro de cânfora, você vai inalando e vai desobstruindo as vias respiratórias. Ok? E o oposto também ocorre, tá, pessoal? A passagem direta do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Esse processo ele pode ser chamado também de sublimação, então existem alguns autores que chamam a sublimação qualquer processo onde ocorre a passagem direta de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, sem passar pelo estado líquido. Mas existem alguns autores que, para diferenciar a passagem do estado sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, ela chama o segundo caso de ressublimação. Então, sublimação seria a passagem do estado sólido para o gasoso, enquanto ressublimação seria a passagem do estado gasoso para o sólido, tá? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.